Olá, segundo ano! Hoje na aula de ciências nós vamos falar sobre fonte de luz e calor na unidade 6. Então nós vamos abrir a unidade 6 para nós falarmos sobre fonte de luz e calor. Será que nós vamos falar de fogo, professora? Eu não sei, mas eu vou te convidar para essa aventura nessa aula hoje. Então, primeiros passos aí. Observando a imagem, o que você acha que elas mostram? Eu estou vendo lâmpada, estou vendo uma lanterna, estou vendo raios solares, estou vendo a lâmpada acesa, estou vendo velas acesas, estou vendo tudo isso. Mas o que tem a ver tudo isso? Então, na aula de hoje também nós vamos falar sobre tudo isso que você está curioso aí para descobrir. Você sabe a diferença entre fonte natural e fonte artificial de luz? Você já distinguiu essas fontes? Também você vai distinguir hoje nessa aula. Você já imaginou como era realizar atividades durante a noite sem a invenção da lâmpada? Eu já vivi esse momento, sabia? E eu vou dizer que não era nada fácil. Antigamente as pessoas não tinham energia elétrica. Como será, professora, que elas reagiam? O que elas faziam? Então, nessa aula você vai entender. Vamos lá? Luz do sol, olha lá, luz e calor. Já tem um sol aí para você, não é? Como é gostoso ficar sentada em um local ensolarado durante um dia de frio. Você certamente já experimentou ficar no sol para se aquecer, não é? Eu já. O sol é muito importante para a vida e para a realização de alguns eventos que ocorrem na Terra. Ele é a principal fonte de energia para todos os seres vivos, fornecendo luz e calor para o planeta inteiro. Olha só a importância do sol. Então, se alguma atividade perguntar para você sobre a importância do sol, você fala, ele é o que fornece o quê? Luz e energia para o planeta inteiro. Então, olha a importância que ele tem na nossa vida. Olha lá, radiação solar atingindo o planeta Terra, ó. Então, aqui, ó, está o Sol. Olha como ele é bem maior que o planeta Terra. E a radiação solar que está iluminando e aquecendo o planeta está aqui, ó. Então, são esses raiozinhos que chegam até o nosso planeta. E ele está bem distante da Terra, porque você sabia que se ele chegar muito perto da Terra, todos nós vamos morrer queimados? Sim, porque o Sol é tão quente que ninguém consegue chegar perto dele. Então, ele fica muitos quilômetros longe da Terra. Mas só os raios dele, ó, conseguem iluminar a Terra e também aquecê-la, porque senão ia ser um gelado que a gente não aguentava, não é? Então, o Sol foi feito para quê? Para iluminar e aquecer. Vamos ver um pouquinho mais? Aí, na página 20 de vocês, que a professora acabou de ler, a página 20. Na página 20 ainda tem uma leitura que nós vamos fazer juntinhos. Você viu nas unidades anteriores que a luz do sol permite que as plantas respiram, cresçam e façam fotossíntese. Lembra que sem o calor do sol, o que vai acontecer? Lembra que vocês fizeram uma experiência, inclusive? Colocou o saquinho transparente, colocou o saquinho preto, colocou a plantinha no sol, o que aconteceu? Uma morreu e a outra ficou transpirando, não é? Por quê? Porque ela recebeu a luz do sol. Então, ela fez um processo aí de transpiração. Mas se estivesse só frio, vocês acham que as plantas cresceriam, dariam frutos? Não, né? Por quê? Porque elas precisam também fazer a fotossíntese. Para isso, ela precisa do calor do sol. Senão, elas vão conseguir produzir o seu próprio alimento? Não. Então, ao longo desse processo, elas captam gás carbônicos expelido pelos animais e emite o oxigênio, que é um gás essencial para a respiração dos outros seres vivos. Além disso, as plantas servem de alimento para alguns animais. Será que é só para os animais que as plantas servem de alimento? Nós não consumimos frutas, verduras? E vem da onde? As frutas, os legumes e as verduras das plantas.
Então, nós também consumimos e é essencial para a saúde do nosso corpo. Tem plantas que são até medicinais, lembra que a Pro falou? Que serve de remédios, vocês fizeram até uma atividade diagnóstica disso, não é? Uns colocaram hortelã, outros colocaram ervas cidreiras, outro colocou boldo e não é uma planta? Então, elas são essenciais para a vida não só dos animais, mas para muitos seres vivos. E aí tem uma curiosidade para você aqui, ó. Expelido, solto, jogado para fora do corpo. Jogou para fora do corpo. Expelido, jogado fora, tá? E aí tem um desafio para você. Com base no que você estudou, explique o que ocorreria se o Sol parasse de emitir luz. O que será que vai acontecer? Será que a gente ia ficar congelado? Será que nós morreríamos? Porque tenham as plantas mesmo. O que vai acontecer com as plantas se o Sol parar de mandar luz e calor para nós? Lembra do processo da fotossíntese? Que ela precisa disso? Lembra do processo da planta que vocês fizeram experiência? E será que nós plantássemos uma plantinha hoje, sem a luz solar, será que ela viveria sementinha germinar? Pensa aí e responde para a professora Isa. Responderam? Então vamos lá, ó. Com base no que você estudou, explique o que ocorreria se o Sol parasse de emitir luz e calor. Ó, as plantas não poderiam fazer a fotossíntese e morreriam. Viu? Vamos ver um pouquinho mais? Então, ainda aí na página 20 de vocês, luz em nosso dia a dia. Olhe por alguns instantes ao seu redor. Certamente encontrará algumas fontes de luz, pois elas são essenciais para enxergarmos os objetos e o meio em que vivemos. Sem a luz, não poderíamos vê-lo. Existem 2 tipos de fontes de luz. Agora vai estar na página 21 de vocês, ó. Esse desenho aqui. Fonte natural de luz e fonte artificial de luz. A natural, onde nós vamos encontrar? Encontrada na natureza, exemplos, Sol e as estrelas. E a fonte artificial de luz? Produzido pelo ser humano, como as velas, as lâmpadas e as fogueiras. Vamos ver um pouquinho mais? Ainda na página 21, tá bom? O Sol é nossa principal fonte de energia. A luz que ele emite ao longo do dia afeta nossas atividades cotidianas. Porém, à noite, dependemos das fontes artificiais de luz, que são as lâmpadas, né, gente? As fontes artificiais de luz são usadas quando a luz natural não está disponível. Antigamente, o ser humano utilizava o fogo para iluminar os ambientes, né? Não tinha energia elétrica, então o que faziam? Eles usavam fogo. Eu, no meu tempo de escola mesmo, nós não tínhamos energia elétrica porque nós morávamos numa fazenda. Então, nós utilizávamos o que? O lampião. Pegava-se tipo uma vela, só que não era vela, era um cubinho, e daí colocava querosene, e daí colocava num vidro, e ele que iluminava a casa, ou às vezes vela. Hoje isso é muito perigoso, porque tem pessoas que esquecem a vela acesa e acaba o que acontecendo? Pegando fogo nos ambientes, né? Mas antigamente, no meu tempo de escola, nós usávamos outros tipos de... não tinha luz elétrica, então eu estudava com a luz do lampião. E tá até escrito aqui, eu nem tinha visto, ó. Faziam fogueiras e acendia velas e lampiões. Eu achei até que estava mais para frente esse texto. Mas então, eu estudava assim. Estudava ou com vela ou luz de lampião. Os lampiões eram acesos por querosene, já a vela pela cera, né? Com a descoberta da eletricidade, foram criados outros tipos de objeto que produziam luz artificial, a lâmpada, incandescente, LED e fluorescente. É a fonte artificial de luz mais utilizada atualmente. Então, tudo agora é bem mais fácil, não é?
No meu tempo de escola, não, a gente estudava, né? Quando eu era pequenininho, eu estudava com esse tipo de lampião, era difícil de enxergar as letras. Agora, olha, cada dia a lâmpada mais forte, né? A lâmpada de LED, a fluorescente. Então, todas elas veio para ajudar o ser humano no processo de iluminação, de luz artificial. Você já se imaginou sem a luz? Como seria? Sem a luz natural, que é a luz do sol, e sem a luz artificial? Você já parou para pensar como seria? Se você não parou, fecha os olhos e fica uns minutos imaginando. Seria isso, como se os seus olhos estivessem fechados, totalmente na escuridão. E aí, tem um desenho que também está na página 21, essa menininha está lá na página 21 sua, não é? Durante o dia, exercemos nossas atividades utilizando a luz natural, que é o quê? A luz do sol, não é? Isso, proveniente do sol. Agora, vamos lá na página 22, ó, tem essa menininha e tem esses postes de luz. A iluminação de uma vela é uma forma artificial de luz produzida pelo fogo. Olha lá, a menininha, era igual ao meu tempo estudando, ó. Que dificuldade, não é? Para enxergar. Hoje é tudo mais fácil, né, gente? E tem criança ainda que tem preguiça de estudar. Não pode. Olha antigamente como é que era. Não era mais difícil? E se essa vela aí pinga no papel e pega fogo? O que acontece? Vira um fogaréu, não é? Então, mas antigamente era assim. Então, você já se imaginou estudando assim? Eu posso garantir que é muito difícil. Então, não reclama quando você for estudar, sabe por quê? Porque muitas crianças não teve o privilégio de estudar com a luz elétrica, elas tiveram que fazer esse processo aqui, ó. E olha a comodidade que você tem computador para estudar, você tem boa iluminação, não é? Tudo isso coopera para o estudo fluir bastante, com bastante alegria e amor. Então, da próxima vez que você for reclamar que quer estudar, lembra que antigamente, ó, era muito mais difícil de estudar. E daí tem os postes iluminando as ruas durante a noite, ó. Já imaginou se não tivesse esse tipo de iluminação? Como é que seriam os carros nas ruas? A gente ia correr perigo, não é? Porque as pessoas podiam não ver a gente, atropelar, ou os carros se perder, cair em algum buraco, não é? Então veio a iluminação pública também, que são os postes que iluminam a nossa cidade, e tudo melhorou para a vida das pessoas. Então, eu vou aproveitar agora que a gente está falando nesse assunto para você refletir um pouquinho aí sobre a necessidade da iluminação e o quanto que a nossa vida é boa pelo fato de nós termos energia elétrica e tudo facilitou a nossa vida. De onde vem? 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim, primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover?
Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Xiii, melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Curtiram o videozinho e pensaram no que a professora falou? Então vamos continuar a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá agora ainda na página 22. As lanternas que funcionam à base de pilhas e baterias também são fonte de luz artificiais, utilizadas na ausência de energia elétrica. Então, quando acaba a nossa energia em casa, a gente fica apavorado quando é à noite, né? Dá até um medinho na gente, não dá? Verdade, dá. Daí que a gente socorre? Lá nas lanternas, a gente pega a lanterna. Ou então a luz do celular. Aqui na minha casa eu não tenho lanterna, mas eu compro o meu celular e ligo a luz. Aquele dia do temporal mesmo, que deu um temporal forte esses tempos passados, e aí acabou a energia na minha casa. Eu não tinha lanterna, mas eu corri no meu celular, acendi a lanterna dele para a gente pelo menos passar um medinho, né? Até a energia chegar. Então, as lanternas também funcionam, só que a base de energia, de bateria ou pilhas, não é? Já o celular é pela bateria, né? E aí tem o Thomas Edison, tem esse menininho aqui curioso. Quem será esse homem? Thomas Edison, vamos ver quem foi ele? Thomas Edison foi um dos maiores inventores da humanidade, tendo elaborado mais de 1000 invenções. Que inteligente, né, gente? A mais famosa delas é a lâmpada elétrica. Então, olha aí, ó. Esse rapazinho aqui, ó, foi quem inventou a lâmpada elétrica, não é? Que hoje é tão útil para nós. Para essa invenção, ele testou vários materiais. A primeira lâmpada utilizava carvão dentro de uma esfera de vidro, sem ar. Depois, ele melhorou seu invento usando bambu. Depois, celulose e, por fim, algodão. A lâmpada na qual usou algodão aguentou ficar acesa durante 40 horas seguidas e foi então que começou a ser comercializada. Olha lá, ó, a lâmpada na mão dele. Olha que legal, né? Então, graças ao Thomas Edison, hoje nós temos a energia, essa lâmpada maravilhosa aqui iluminando nós, ó. Eu estou gravando aula e minha lâmpada tá ali, ó, me iluminando aqui para você me enxergar melhor. Bacana, né? Conseguimos ver os objetos à nossa volta porque eles refletem a luz que recebem de uma fonte de luz. E por isso que à noite é difícil ver alguma coisa, pois no escuro não temos fonte de luz para iluminar os objetos.
É verdade, nós só vamos conseguir ver os objetos se nós tiver alguma fonte de luz para nos ajudar, não é isso? Sim. E nós também podemos classificar as fontes de luz em fontes primárias e fontes secundárias. Vamos ver então como esse processo acontece? As fontes primárias de luz, objetos que emitem a própria luz. É o caso das estrelas, lâmpadas, velas e lanternas. São também chamadas de corpos luminosos. Que bacana, hein? E agora, as fontes secundárias de luz são objetos que não emitem luz própria e refletem a luz de uma fonte primária. É o caso da maioria dos objetos, como a parede, o espelho, o livro e até mesmo a lua. São também chamadas de corpos iluminados. Então, corpos luminosos são o quê? As estrelas, não é? Lâmpadas, as lanternas, as velas. E corpos iluminados são o quê? Os espelhos, livros, objetos, paredes, esses são os corpos iluminados, tá? Então, tem a diferença de luminosos e iluminados. Marca aí, já grifa aí, ó, corpos luminosos. Depois você vai lá e estuda mais um pouquinho. Corpos iluminados, estuda mais um pouquinho. Agora, vamos ver esse desenho aqui, ó. O Sol é uma fonte de luz primária. O espelho, ao refletir a luz do Sol, torna-se uma fonte secundária. Olha lá o Sol. Mandou para o espelho. O que o espelho fez? Pegou o Sol e refletiu para cá. Então, esse é uma fonte primária e esse é uma fonte secundária. Por quê? Porque ele está pegando do Sol para emitir para outro lugar. E aí, também, na página 23 de vocês, eu estou aqui de olho na minha apostila do lado, a Lua não emite luz própria. Ela apenas reflete a luz do Sol. Por esse motivo, é classificada como corpo iluminado. Isso mesmo. A luz, ela não tem a luz própria dela. O que ela? Ela reflete a luz do Sol. Por esse motivo que ela é classificada o quê? Um corpo iluminado. Olha lá, ó. Aqui está a Terra, o Sol e a Lua. Olha para você ver. Então, tá aqui, ó, Sol bem gigante. Depois a Terra, um pouco menor que o Sol. E a Lua mais pequenininha, ó. Então, tem a luz do Sol, ela indo lá para a Lua. E o que aconteceu? Ela ficou iluminada, olha em volta dela, ó. E aí, o que ela tá fazendo, ó? Refletindo lá para a Terra, ó. Então, você olha na Lua e fala, nossa, como a Lua está iluminada. Não é a Lua que está iluminada, e sim a luz solar que está refletindo nela, né? Então, a Lua reflete a luz que recebe do Sol. Agora, tem um desafio para você. Diferencie letra A e letra B, ó. Letrinha A, fonte natural de luz de fonte artificial de luz. Então, você vai diferenciar o que é fonte natural e o que é fonte artificial de luz. Letrinha B, vai diferenciar fonte primária de luz com fonte secundária de luz. Pausa no vídeo aí e faz para a professora Isa ver. Prontinho? Já fez? Então, vamos lá diferenciar fonte natural de luz com fonte artificial de luz, ó. A fonte natural é encontrada na natureza e a artificial é criada pelo homem. Lâmpada, lanterna, luz do celular, não é? Já a natural é encontrado o quê? No fogo, no calor do sol, na luz solar, não é? Isso. Agora, fonte primária de luz e fonte secundária de luz. A fonte primária, ela emite o quê? Luz própria. Opa, foi embora aqui, voltou. Vamos lá. Agora, vamos corrigir? Então, lá. Diferencie. O que é fonte natural de luz e fonte artificial de luz? Olha lá. A fonte natural é encontrada na natureza e a fonte artificial é criada pelo homem.
Então, a natural, qual é? Calor do sol, fogo, e a artificial, a lâmpada, a luz do celular, a lanterna, esses são artificiais, tá? Agora, fonte primária de luz e fonte secundária. A fonte primária emite a luz própria, já a secundária é refletida da luz primária. Então, ela precisa da luz primária para refletir a luz secundária. E agora tem uma tarefa para você. Vamos ler com a professora a tarefa? Sol, fonte de vida. Tá bem pequenininho aqui, se eu tropeçar é porque eu tô com o óculos aqui, mas tá meio ruinzinho. Tá bem pequenininho para mim. Mas aí no seu materialzinho você vai pegar na mão e vai ver que tá bem melhor, tá bom? Claro que no seu material também tem essa tarefa. O Sol é muito importante, pois sem ele não existiria vida no planeta Terra. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, por isso seu brilho é tão forte que durante o dia não se consegue ver outras estrelas que estão no céu. O Sol é tão quente que é impossível aproximar-se dele. Qualquer coisa que fosse colocada perto queimaria. As plantas precisam de luz do Sol para crescer e viver. Os animais também recebem energia do Sol na forma de luz e calor. Apesar de as pessoas enxergarem a luz solar como branca, ela é formada pela mistura de 7 cores diferentes, as cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O Sol é muito importante para a nossa vida, mas devemos tomar alguns cuidados para que ele não se torne prejudicial à nossa saúde. Veja alguns desses cuidados que devemos tomar. Vamos ver? Usar protetor solar sempre que for possível, beber bastante água para repor líquido perdido pelo calor, né? Tomar sol preferencialmente antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Usar chapéu ou boné para se proteger do sol. Não olhe diretamente para o sol, nem mesmo com óculos escuros. Seus raios podem prejudicar a sua visão. No Brasil, costuma-se dizer que o sol nasce de manhã e se põe no fim da tarde. Na verdade, é a Terra que se move, lembra? Já falamos nisso, né? Por isso, o sol aparece e desaparece. O lugar onde o sol nasce é chamado de nascente ou leste. O nascer do sol é chamado de aurora. O lugar onde o sol se põe é o poente ou oeste. O pôr do sol também é chamado de crepúsculo. Agora tem uma atividadezinha, né? Depois que você lê tudo isso daqui, escreva na figura abaixo onde o sol se põe, é onde ele nasce e se põe. Então, o sol nasce onde? Está aqui no texto. E onde ele se põe? Ok? Só escrever isso. Depois, é claro, pinte a sua tarefa com amor, guarda ela na pasta, porque depois a professora vai recolher. Por hoje é só. Beijo. Daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer artes.